Então vamos lá, né? Como a gente falou, o tema hoje é um tema muito importante, né? Que vai falar sobre profecias, né? E aí a gente vê, né, que quando fala profecias, nem todos entendem, né? Mas para a gente entender as profecias, a gente tem que estudar a palavra de Deus, né? E aí as profecias concernentes a Cristo. E a primeira pergunta, a primeira pergunta diz o seguinte: segundo Moisés, quem o Senhor haveria de suscitar? Então, muito bem, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu vou pedir para que, como de costume, o Leandro Santos pudesse ler os textos bíblicos, né? Segundo Moisés, quem o Senhor haveria de suscitar, né? De enviar, né? De encaminhar um profeta aqui, né? Então, eu queria que o nosso amigo Leandro Santos abrisse a Bíblia ali em Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 15. Deuteronômio 18 e o versículo 15. Pode ler para a gente, Leandro? Posso sim, Grace. Diz assim o Senhor: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, e teus irmãos semelhante a mim. A ele ouvirás. Muito bem. Eu quero complementar aqui com o verso 18, né? Que ele praticamente repete essa afirmação, né? Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Né? Alguém pode usar desse texto para dizer assim, não, Deus vai suscitar um outro profeta depois de Moisés, né? Poderia se referir a qualquer um dos profetas que vieram após Moisés, né? Mas de quem, né, o Moisés estava falando, né, que o Senhor iria suscitar, né? Então isso vem na resposta da segunda pergunta que o amigo Arrigo vai dizer aqui. A segunda é como o apóstolo Pedro usou essa profecia, mostrando que ela se refere a Cristo, né? Como é que ele usou aí essa profecia aí, mostrando que ela se referia a Cristo e não aos outros aí que vieram a passar. Convido a você, querido ouvinte, a abrir a Bíblia junto conosco em Atos, capítulo 3, e o verso 22 ao 24. Está escrito: Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então o próprio apóstolo Pedro, né, pegou esta profecia para se referir a Jesus Cristo, né? Disse na verdade Moisés, né, que o Senhor há de suscitar dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, né, semelhante a Moisés, né? E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos falaram, também anunciaram esses dias, né? Estaria falando a respeito de Cristo, né? A respeito de Cristo. Aqui, então, uma das primeiras profecias aqui referente a Cristo, né? Muito bem, Gleice. A terceira pergunta, ela diz o seguinte: como Isaías predisse o nascimento de Cristo? Convido você mais uma vez a abrir a Bíblia junto conosco em Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Muito bem. Então, a gente conhece muito, né, desse versículo bíblico, né? Parece até ser um versículo do Novo Testamento. Mas, na verdade, é uma profecia concernente a Jesus Cristo, né? Quanto ao seu nascimento, né? O nome ali será dado e também com relação à Virgem, né? Aqui falando de Maria, né? Que ela ia conceber um filho e queria pôr o nome de Emanuel, né? Então a gente vai ver isso na segunda, da quarta pergunta, né? Emanuel, Pai convosco, né? É isso? Deus conosco, na Isso, verdade, Deus né? conosco, isso mesmo. 4. Com que acontecimento se cumpriu essa profecia? Né? Com que acontecimento aí? Qual foi o acontecimento que se cumpriu essa profecia? Lá em Mateus, no capítulo 1, verso 22 e 23, nos diz assim: Ora, tudo isto aconteceu
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, muito bem, como você viu aí, Arrigo, né? Aqui está o cumprimento da profecia ali dada pelo profeta Isaías, né? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo o Senhor, né? Por intermédio do profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e lhes porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Aquele, o verbo que era Deus, que se fez carne, né? Que habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, né? É o verbo, é Jesus Cristo, né? O Deus que se fez homem e habitou entre nós, né? Então, Deus conosco, né? Deus em forma humana. Isso me faz refletir que os profetas, né, sabia que Jesus iria vir, né? Não Exatamente. era segredo para eles nenhum que Jesus iria vir a essa terra para libertar, né, o povo do pecado, Da né? escravidão do pecado, exatamente. E isso também nos faz também refletir também que não é nenhum segredo de que Jesus irá voltar novamente, né? É, exatamente, né? Então, As profecias se cumpriram todas em Cristo, né? Concernente à vinda do Messias, né? Então, quem espera um novo Messias aí vai se decepcionar, porque quando ele vir, ele já vai vir para poder retribuir aqueles que fizeram bem, né? Fizeram a sua vontade, guardaram os seus mandamentos, e para dar aquela palavra, a penosa palavra, né? Afastai-vos de mim, né? Malditos, né? Para o fogo, né? Eu não vos conheço. Então, se você espera, né, um Cristo, né, que há de vir libertar do jugo da escravidão do pecado, se liberte hoje, porque ele já, a parte dele ele já fez. Falta agora a gente fazer a nossa parte, não é isso? Quando ele vir agora, ele vai vir para resgatar os seus, né, aqueles que foram mudados, transformados por sua palavra. Vai vir mais como um advogado, mais como um juiz, né? Exatamente. isso mesmo. Então vamos lá, vamos para 5, né? Que o tempo voa. Onde deveria nascer o Messias? Será que tinha algum local específico para esse Messias nascer? Em Miqueias, capítulo 5, verso 2, nos diz: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Muito bem, então aí temos mais uma profecia. Então a gente já viu que Jesus, né, foi profetizado ali que ia suscitar um profeta no meio do povo de Deus, né? Disse como isso iria acontecer, né, através de uma virgem, e seria posto ali o nome dele de Emanuel, Deus conosco. E agora a gente vê uma outra profecia agora concernente aonde isso iria acontecer. Em Belém Efrata, como diz aqui, né? Pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, né? Uma cidade pequena, né? Entre aquelas outras cidades que eram grandes, né? Deus escolheu Belém para que ali Jesus Cristo pudesse nascer. E dali iria sair um que iria reinar em Israel, né? Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Falando a respeito de Jesus Cristo, novamente. Você vê aí, né, Gleison, a simplicidade do Criador, de deixar toda a majestade vir a essa terra e não escolher nada, né? Nem a cidade, como aqui foi dito, né? Mostrou no texto que era pequena, né? Comparado às demais, né? Justamente, comparado aos demais, e nem a forma, né, dele nascer, que a gente sabe que ele nasceu Uma forma bem simples, né? Ali simples humilde. e uma coisa que ninguém queria, né, nascer, na verdade. Se a gente colocar, né, A Bíblia fala que ele é nenhum o pai, nenhuma mãe Senhor, queria o nascer, dono da prata e do ouro, mas ele decidiu ainda vir do modo simples, né? né, para mostrar de que para mostrar a simplicidade, né, a simplicidade de Deus, né. Exatamente. Então, vamos lá, vamos para 6, né? Isso, 6. Quando nasceu Jesus? Em Mateus, capítulo 2, verso 1,
nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Então, amigo, aí tá, é uma profecia já cumprida aqui, né? Mateus 2:1 ali, que se cumpriu com Jesus, né? Ele nasceu em Belém da Judéia, né? Em Belém de Judá. Então, nos dias do rei Herodes. Então, temos mais uma profecia aí cumprida, né? A 7, ela diz o seguinte: sobre que símbolo admirável ele foi profetizado por Balaão. Em Números 20, capítulo 24, verso 17, nos diz assim: Uma estrela procederá de Jacó, de Israel, subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, amigo, ele usa aí uma estrela, né? Como um símbolo admirável que foi profetizado por Balaão, né? Que uma estrela procederia de Jacó, né? Se referindo a Jesus Cristo, né? Então, quando isso se cumpriu, né? Então, a próxima pergunta. Ela vai responder, né? Uhum. Em que texto das Escrituras Cristo aplica a si esse mesmo símbolo? Qual texto aí da Bíblia que se aplica, né? Nas Escrituras, esse mesmo símbolo aí? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, Arrigo, aqui o Leandro leu o texto de Apocalipse 22:16, não é isso? Isso. Que eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bom, esse símbolo também é representado aí por Cristo, né? Eu achei que no estudo iria estar aquele texto, né, que se encontra lá em Mateus capítulo 2, né, que fala sobre a estrela, né? Porque a profecia diz que uma estrela procederia de Jacó e tal. E ali a gente entende, né, que os magos, né, viram essa estrela lá do Oriente, acompanharam e foram até onde o menino tinha nascido, né, Jesus Cristo, lá no versículo 9, né, que diz assim: depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os procedia, até chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então aqui nós vemos mais uma profecia cumprida aqui concernente a Cristo. Que profecia se cumpriu na matança das crianças de Belém? Quer dizer, então, que se cumpriu alguma profecia aí também nessa tragédia aí, nessa tragédia que teve, né, nesse tempo onde várias crianças foram mortas, né? Em Mateus capítulo 2, e o verso 16 a 18, nos diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existe. Queria fazer aqui uma ressalva. Alguém poderia até perguntar, Rico, como é que realmente o profeta, né, que falou essas palavras, né, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem, né? Aqui fala do povo, né? De um clamor, um grande lamento que houve ali de pessoas chorando pelos seus filhos, né? Como é que você afirma que essa profecia estava se remetendo aos dias de Jesus, quando o rei Herodes ali mandou matar os meninos, todos os meninos, né? Ali de 2 anos para baixo, né? Por quê?
ali os magos falou a respeito de Cristo, né? De que ele seria o rei de Israel, né? E Herodes, com medo de ele pudesse subir ao trono e pudesse tomar o seu trono, né? De perder o seu posto para um outro homem. Então ele disse, vou fazer o seguinte, eu vou mandar matar todos os meninos, para que isso não possa acontecer comigo, né? Que eu não quero perder o trono. Para você ver até onde vai o orgulho do ser humano, né? Ele sempre quer ser o maior, né? Mas ou a gente aceita do que está escrito ali no Novo Testamento, né? A respeito do cumprimento dessas profecias, ou a gente rasga e descarta e joga fora, ou a gente não acredita no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala que nenhuma profecia da Bíblia foi dada por vontade humana, e sim profetas santos que falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, se o profeta aqui está falando que se cumpriu nesses dias, ou a gente acredita que ele é verdadeiro ou não. Não é isso? Então, é mais uma profecia que se cumpriu nos dias de Jesus Cristo, ali na matança dos filhos, né? É isso. Caso que aconteceu também nos dias de Moisés, né? Quando ali o rei do Egito, né, mandou matar as crianças porque queria que Moisés também, que falava-se ali também de um libertador, então ele disse, não, então vamos matar essas crianças aí porque tem um dentre eles aí que vai libertar o povo aqui de Israel, aqui do Egito, e vamos impedir que isso aconteça, né? Então é isso. Vale ressaltar que tudo isso aí era estratégia de Satanás, né? Estratégia de Satanás, né? Usado por Satanás, eles, né? Justamente, né? Satanás Satanás querendo ali, se sempre apossou ali dos reis para que realmente impedisse a vida de a Jesus. vinda de Jesus para esse mundo. Muito bem, muito bem. Eu acredito que está sendo bem esclarecedor, está dando para entender. E repito aqui novamente, né? Se alguém tiver alguma dúvida aqui do que a gente já está falando aqui, pode entrar em contato com a gente, manda sua dúvida aí que a gente está aqui para esclarecer aí as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Como devia ser anunciado o primeiro advento de Cristo? Como devia ser anunciado aí o primeiro advento de Cristo, né? Que a gente sabe que o primeiro já veio, já aconteceu, né? Vai vir o segundo advento, né? Em Isaías capítulo 40, verso 3, nos diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Então, Arrigo, faz a próxima pergunta, né? Porque é um texto também bastante conhecido, né? Voz que clama no deserto, né? Preparar o caminho do Senhor e endireitar a vereda a nosso Deus, né? A gente lembra, né? Quem já assistiu o filme ali sobre Jesus Cristo, né? Viu ali João Batista, né? Clamando ali no deserto, né? Anunciando que o Cristo viria a essa terra. A próxima pergunta. A próxima, ela vai realmente complementar a outra, que é em que se cumpriu essa profecia. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Muito bem. Eita, então ali se cumpriu ali na voz do profeta, né? João, né? João Batista, né? Quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, né? Abriu o caminho para que ele possa passar. Diferente do rei Herodes que queria fechar o caminho, né? Impedir para que isso acontecesse. Então, mais uma profecia aí cumprida nos dias de Cristo, né? Muito bem, muito bem. A pergunta número 12. Como Cristo devia ser recebido por seu povo? Olha aí, ó. Como será que Cristo deveria ser recebido pelo seu povo? Em Isaías capítulo 53, o verso 3, nos diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos casos. Vamos para a pergunta número 13, não é isso? Como é relatado
o cumprimento dessa profecia. Mais uma vez lá no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 10 e 11, nos diz: Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Vão para o que era seu, e os seus não o receberam. É isso. Então a gente, como bem já sabemos, né, Jesus foi rejeitado, não foi recebido pelos seus, né? Ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Foi desprezado e humilhado, né? Enfim. Do nascimento dele, né, Cleiton? Uhum. Desde o nascimento dele, ele já foi rejeitado, né? Não teve nem lugar para ele nascer, né? Uhum. Nasceu numa Estribaria manjedoura, estribaria, né? muito bem. Surgiu da mente. Vamos para 14. O que foi predito da pregação de Cristo? Agora em Isaías, capítulo 61 e o verso 1, nos diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os Algemados. algemados. Aí, pode seguir a próxima pergunta? A 15. Que aplicação dessa profecia Jesus fez? Lá em Lucas capítulo 4, e o verso 16 e 18, nos diz: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Interessante, né? O próprio Cristo ali, né? Foi para o templo ali, né? Para a igreja. E foi convidado ali para a lei. E ele leu a passagem lá do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, né? Quando fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, né? Mais uma profecia ali cumprida na pessoa de Jesus Cristo. E aqui deixa bem no comecinho, para quem não prestou atenção, diz assim, ó, indo para Nazaré, onde foram criados, entrou No sábado, no sábado. Então, no sábado, Jesus estava ali, né? né? No templo, né? Num templo, né? Ele nunca deixou de congregar, né? Então, isso fica até de lição para a gente, né? Nunca nós podemos deixar de congregar, porque Jesus, que é Jesus, ele sempre estava no templo congregando. Então, imagina nós, né? Jesus santo, sem pecado nenhum, sempre deixou essa lição. Então, que nós possamos congregar. Isso é bom para nós como irmãos, né? Estar congregando, estar perto dos irmãos um do outro, sentindo a dor do irmão e podendo ajudar também um aos outros. A 16, segundo a profecia, como Cristo deveria portar-se quando oprimido. Lá em Isaías 53, o verso 7, nos diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Para a próxima. Quando acusado por seus inimigos perante Pilatos, como Cristo recebeu as acusações. Mateus 27, e o verso 13 ao 14, está escrito: Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirasse grandemente o imperador.
Então ali o imperador Pilatos, né, reconheceu, né, que não havia maldade em Jesus Cristo, né, que as acusações que eram feitas ali contra ele não correspondiam, né, pela pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele disse: "Não vê as acusações que te fazem, né? O que é que tu diz a respeito disso, né?" E a palavra diz que ele não respondeu nenhuma palavra, né? Ele foi praticamente ali calado, né? Desde os chicotes ali que ele recebeu até ali ao caminho da cruz, né? Ele não lhe falou nada, né? Foi como um cordeiro, né? Seguindo para o matadouro, né? Sem dizer nada. Porque isso deveria acontecer, né? Isso era Uhum, para se cumprir, né? uhum. Eu já vi já até uma mensagem que dizia assim: Jesus também, ele veio também salvar também. Eita, agora eu esqueci o nome da, fugiu da Pilatos, mente. Não, o outro Herodes, que queria ir para a cruz com Jesus, Barrabás, Barrabás. né? Jesus também salvou também Barrabás também, né? Libertou também Barrabás também, Uhum. né? Espero que ele tenha aceitado, né? A Bíblia não diz, mas também a libertação também foi para Barrabás também. Então, vamos para 18, não é isso? Exatamente. Que profecia predisse a sorte que seria lançado sobre as vestes de Cristo na crucifixão? Em Salmos, capítulo 22, 18, nos diz: repartem Partem, entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam de, sorte. deitam Pode sortes. prosseguir, mas Que relatório cumpre essa profecia? Mateus 27, 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. vi aí, Rico. Tudo a gente vê que tudo tinha que se Até cumprir, tá com vendo? relação às vestes ali, né? Ter pegado ali as vestes, né? E ali Lançado deitaram sorte, né? sorte, né? Era A Bíblia. profecia também, já era profecia também para se cumprir. Uhum. A 20, o que foi predito sobre a maneira pela qual Jesus seria tratado quando estivesse sobre a cruz? Mais uma vez, lá em Salmos 69, o verso 21, nos diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. A maldade daquele povo, né? Era enorme. 21. O que foi oferecido a Cristo na crucificação? Mateus 27, 34, nos diz: Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Então tem traduções que falam, né, vinagre, né? Ali Uhum. vinho com fel, né? Mas ele provando não quis beber. Ele provou, né? Colocou na sua boca, mas não o ingeriu ali, né? Então veja a maldade do ser humano até que ponto foi, né? Então mais uma profecia ali. A Bíblia nos mínimos detalhes, né? Concernente às vestes, concernente ali ao furo, né? Do lado direito, né? Isso com relação até esse vinagre aí que ia ser dado para Jesus Cristo quando ele disse assim, eu tenho sede, né? Então a Bíblia é bem detalhosa. Você vê, Gleice, o quanto o ser humano ele é capaz de fazer quando ele não está com Deus, né? Uhum. Isso me fez me lembrar também de um documentário que eu estava assistindo sobre Hitler e no julgamento daquele povo ali, uns dizia que fez pelo amor à pátria, né? Pelo amor ao país. Mas teve um que me chamou a atenção, diz assim, nós fizemos tudo isso porque estava longe de Deus. Toda essa maldade que nós fizemos com esse povo é porque estava longe de Deus, né? Então Exatamente. essa maldade daquele povo era porque ele estava muito distante de Deus. Então, aonde Deus pediu Exatamente. água, eles deram vinho para ver se Jesus se corrompia. Mas é lógico que Jesus não aceitou, né? E não só isso também,
como também diz também o relato de que o vinagre que eles deram ali para Cristo naquele momento ali, era onde o pessoal utilizava para fazer limpar Feridas? suas feridas, coisas que o pessoal faz ali, e eles deram aquele ali do mais nojento para Deus, né? Então você vê tudo que eles faziam era por maldade, era por crueldade, né? O chicote, né, que eles pegaram e Que lançaram usaram, em né? Cristo, bateram em Cristo, eles Uhum. tinham uma lança, né, um Perfurava e ferro, né, que rasgava a carne, pegava né? e rasgava assim, né? Então eles eram cruel mesmo, eles eram treinados para aquilo, né? Então isso a gente sabe que é lógico usado pelo inimigo, né? Deixado e usado pelo inimigo, né? Então que nós possamos, né, estar cada vez mais perto de Deus para que nós não venha ser usado pelo inimigo. A 22, é isso? Isso. Com quem o profeta Isaías disse que Cristo seria sepultado. Olha, Isaías 53, 9 nos diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Pode prosseguir. com quem Cristo foi crucificado. A outra pergunta foi com quem o profeta Isaías disse que Cristo seria sepultado. E agora é com quem Cristo foi crucificado. É uma pergunta quase parecida com a outra. Por isso que a gente está prosseguindo uma atrás da outra. Mateus 27, 38 nos diz: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Você vê que até aí a maldade do ser humano, né? Eles colocaram Cristo entre o meio, colocando que ele era pior Como do que aqueles principal dois dos ladrão, né? criminosos, né? Pior do que aqueles dois ladrão. Você vê a maldade daquele povo judeu. Eles eram mal mesmo, eles eram terrível, triste, né? Então você vê aonde chega o ser humano quando está longe de Deus, né? A pergunta 24: quem cuidou do corpo de Jesus de ser tirado da cruz? Quem foi que cuidou do corpo de Jesus aí? Quem teve esse privilégio de cuidar do corpo de Jesus depois de ser tirado da cruz, né? Mateus 27 e o verso 57 ao 60. Caindo à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. Então, mais uma profecia aí se cumprida, né, Arre? Uhum. Quando ali em Isaías, no capítulo 53, verso 9, disse, né, que ele iria sepultado, né, com os perversos, mas com um rico esteve na sua morte, né? Então ali a gente vê o cumprimento da profecia, né, de José de Arimateia, né? Pediu o corpo de Jesus, né? Liberou para colocar no seu sepulcro ali novo, né, que ele havia aberto na rocha, né? E ali foi posto, né? Muito bem. Pelo menos na sua morte, né, no seu sepultamento, né, eu não sei se eu posso dizer se foi um sepultamento digno, mas pelo menos uma cova ali É. eles teve, né, como se fosse uma cova de rico, né, não era qualquer Uhum. cova ali, né, Aí você não era qualquer vê, túmulo, aí né. você vê aonde o ser humano, quando está perto de Deus, ele é capaz de fazer, né? Ele é Uhum, capaz de se doar, né? Então, uhum. é isso que a gente está dizendo aqui, né? E quando a gente está perto de Deus, a gente se doa com a dor do nosso irmão, né? Então, vamos para a pergunta 25 e é a penúltima pergunta. Exatamente. Já estamos quase terminando aí. Diz o seguinte: que incidente na vida de um notável profeta foi indicado como sendo o tempo da permanência de Cristo na sepultura? Vou repetir. Que incidente na vida de um notável profeta foi indicado como sendo o tempo da permanência de Cristo na sepultura?
Mateus capítulo 39 e o verso 40 nos diz: Ele replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites, no seio da terra. Mais outra profecia, né, Gleice? Uhum. Mais outra profecia se cumprindo aí, né? Se cumpriu, não, se cumpriu, né? Que se cumpriu, né? Se cumpriu. Aqui daria até um... Tem passagem nas escrituras que dizem, né? Ao terceiro dia, né? Porque foi ao terceiro dia, né? Ele foi morto na sexta, o sábado, e ressuscitou no domingo, né? Esse texto aqui fala 3 dias e 3 noites, né? Já poderíamos também elaborar um estudo para explicar quanto a isso, né? Porque tem pessoas que acreditam que Cristo ele foi morto ali na quarta-feira, né? Ou na quinta-feira, para poder completar os 3 dias, né? Os 3 dias e 3 noites. Já é um questionamento aqui a ser feito e um estudo que a gente pode abordar ele aqui nos próximos domingos. Mas vamos para a última pergunta. Esse não é o assunto de hoje, mas é mais uma profecia cumprida ali na pessoa de Jesus Cristo. A última pergunta. Muito bem, muito bem. A última pergunta diz: que profecia prediz a vitória de Cristo sobre a morte? Salmos capítulo 16 e o verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Amém. Então, finalizando aqui, né? O texto diz que, pois não deixarás a minha alma na morte, né? Não iria permanecer na sepultura, né? Não iria deixado ali o seu corpo se apodrecer, né? Se desintegrar, né? Como acontece com todas as pessoas que morrem, vai ao cemitério e com alguns anos depois que você ali, se você o cavar, você vai encontrar só os restos mortais das pessoas que morreram ali, né? Quando ele diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção, é a degradação, né? Como é que eu posso dizer assim? A decomposição do corpo, né? Então, Jesus não chegou a esse estado, né? Jesus, antes disso, o Pai o ressuscitou, né? Então, mais uma profecia aí cumprida aí nos dias de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Era para se cumprir essa profecia também, porque Jesus, ele venceu a morte, A né? morte. A morte. Por isso que nós, como os cristãos, servos de Cristo, mesmo que nós venha morrer, né, aqui na terra, mas nós teremos, né, vamos ter a vida eterna lá no céu, né? Lá no céu não, aqui na terra também, né? Porque Jerusalém, ele vai vir para cá, né? A gente vai habitar aqui, né? Então, a gente vai habitar aqui, mas sendo uma nova terra, sem pecado, sem lágrimas, sem dores, sem nada de tristeza. Vai ser tão maravilhoso que não vai precisar nem do sol. O Deus vai iluminar com o seu poder e com toda a sua glória, né? Então, mesmo que nós venha perder a nossa vida aqui, que nós possamos morrer para Cristo. Amém, meus irmãos? Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouco nós voltamos. Nós vamos colocar um hino aqui, depois nós já voltamos já para despedir de vocês. Deus abençoe cada um.